meus amigos queridos, quanta alegria estarmos unidos em mais um momento de reflexão, no qual desejamos mergulhar nas questões do dia a dia, nos desafios para os quais nós somos chamados e cada um de nós com um motivo muito especial. Esse chamamento se dá nas dificuldades cotidianas que nós temos, cada um a sua, em virtude das nossas necessidades de curarmos feridas que trazemos do passado. Eu convido vocês agora a orarem comigo, porque hoje nós vamos tratar de situações que muitas vezes machucam bastante. Quero colocar logo no começo a nossa oração, porque hoje nós vamos tratar de relacionamentos. Deus Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso amado Mestre, que a Tua luz ilumine-nos a alma, cura-nos, Senhor, o coração, curai-nos de todas as dores que nós trazemos em nosso peito, dos traumas do passado, as traições, tudo aquilo que ainda hoje nos faz sofrer sem muitas vezes nos darmos conta. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos o passado para vivermos no presente, construindo um futuro de paz. Nós te agradecemos e evocamos a presença nesta hora dos nossos benfeitores espirituais, Maria Clara de Jesus, Irmão José, Irmão Jaguaré, Irmã Maria, todos os nobres espíritos que trabalham pela divulgação do Evangelho de Jesus, renascido na doutrina dos espíritos, nosso querido Chico Xavier, nosso querido Leon Denis, a todos a nossa infinita gratidão e o nosso pedido para que orientem a nossa fala, que ela seja prudente, seja útil e libertadora. Graças a Deus, graças a Deus. Amigos queridos, hoje, como falei com vocês, nós vamos conversar sobre relacionamento. A você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, meu carinho, meu amor, recebam onde estiverem toda essa energia de paz que já sinto agora com a presença dos benfeitores espirituais neste trabalho de amor. Você que está me acompanhando pela Rede Doutrina, pela web rádio Portal da Luz de Dourados, você que está me acompanhando pela TV Nova Luz, pelo chat da TV Nova Luz, a todos o meu amor, aos companheiros azuizinhos, a minha gratidão, uma alegria estarmos todos unidos nesse momento, a todos o meu carinho, todos os que têm nome aqui no chat, recebam o meu carinho. E quero mandar também um abraço ao Cassiano Ferreira, que está comigo lá no Rio de Janeiro, responsável pela técnica. Então vamos todos. Todos nós temos desafios ao longo do percurso como espíritos imortais junto às questões do relacionamento. Deus foi nos enviando seus emissários que foram nos esclarecendo ao longo da caminhada no passado. Mas quando Deus quis fazer um discurso e quis nos trazer um exemplo de amor, nos enviou Jesus, o governador da terra, especializado nas questões do amor. É o Cristo que vem nos ensinar como devemos nos relacionar. Nós conosco mesmos, nós com os demais, nós com Deus. Então, o Senhor da vida, que era o Verbo,
que se fez carne na fala poética de João Evangelista, que quer dizer, ele tomou um corpo físico, enraizou-se no corpo quando da formação do corpo, para nos trazer o exemplo máximo de amor que a Terra pode nos trazer. Ele veio nos ensinar a amar, a lidar com as situações, não amar apenas os que nos amam, senão não seríamos melhores, como ele mesmo fala, estaríamos apenas agindo sem nenhum propósito, só amando. Mas o que pode ter propósito na evolução? Nós sermos amadurecidos pelas questões do amor. E aqui nós nos encontramos. Como falei no início, dificilmente não tivemos dificuldades com relação à convivência e aos vários tipos, às várias faces do amor. Porque nós temos o amor, quando falamos nele, pensamos no amor do relacionamento afetivo, íntimo, conjugal. Mas nós temos o amor com os nossos pais, temos o amor com os nossos irmãos, com os companheiros de jornada, de trabalho, com todos aqueles com os quais somos chamados a conviver. E se estamos com esses irmãos na convivência, cada um deles é uma carta viva de algo que nós precisamos aprender. Então é interessante, é muito sugestivo nós pensarmos por que esta pessoa veio trazida para o meu convívio, o que ela me traz de aprendizado. Então, meus irmãos, é interessante que num relacionamento familiar, quanto mais nós temos intimidade, menos nós compartilhamos o nosso maior tesouro, que são os cuidados, é a benevolência, é a delicadeza. Então, quando nós desejamos envolver alguém, nós muitas vezes nos superamos em paciência, em devoção, em mimos. E quanto mais a pessoa se torna íntima na nossa convivência do dia a dia, mais nós esquecemos de tudo isso. E muitas vezes damos facilmente um sorriso lá fora, mas não damos um sorriso cá dentro, no cadinho da convivência mais estreita. Na realidade, é um equívoco e nós precisamos parar para pensar. Não podemos nos deixar envolver pelo cotidiano. Nós precisamos ter, sim, um aspecto organizado com o nosso corpo físico. Nós precisamos ter gentileza, mas aí se fala, mas como ter gentileza se a pessoa me magoa? Como ter gentileza em um comportamento mais equilibrado se a pessoa vive fazendo coisas que me desequilibram? Então, realmente, a convivência é um grande desafio e nós precisamos parar para avaliar que, na realidade, quando nós temos companheiros, companheiras que convivem no nosso dia a dia, que são desafiadores porque nos espicaçam a paciência, nos espicaçam a tolerância, nós precisamos avaliar o que nós precisamos, o que a porta da vida, o que o bater da vida está nos conclamando. Olha só, meus irmãos, e para isso, nessa jornada que nós vamos encetar sobre esse nosso diálogo e reflexão a respeito da convivência, a respeito dos relacionamentos, nós vamos começar com uma fala do Cristo que é chocante. É chocante, como algumas falas dele, porque ele se utilizava muitas vezes de vários tipos de linguagem. Ele se utilizava da linguagem metafórica, ele se utilizava das parábolas, ele se utilizava das curas, porque o curar é uma linguagem, está passando uma informação. Ele se utilizava da liberação dos endemoniados, enfim. A convivência com o Cristo era muito rica. E tem uma frase, um conjunto de frases metafóricas dele que vale a pena nós sobre ela refletirmos. Nós vamos nos utilizar do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz uma cópia porque
Eu tenho uma forma minha de aprender eu fico copiando várias vezes os textos que eu acho interessantes. Então eu tenho cadernos e mais cadernos, com cópias e mais cópias, e às vezes eu copio mais de uma vez, meus irmãos. Muitas vezes eu copio várias vezes, até aquilo entrar dentro do meu coração. Eu reflito aquilo, eu bebo aquilo, eu escrevo aquilo, eu quase que como a informação. E essa é uma dessas. Olha só, é o item 7 do capítulo 12. Perdão, das ofensas. Vós tendes ouvido o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Essa frase já nos fala profundamente do ideário do próprio direito penal da época, que foi trazido por Moisés para o povo hebreu lá do Código de Hammurabi, que dizia olho por olho, dente por dente. E o direito penal naquela época na época do Código de Hammurabi, era terrível. Para vocês terem uma ideia, se um pedreiro construísse uma casa, se houvesse por alguma intempérie, porque não havia peritos na época para dizer qual o porquê da casa ter caído, mas porque houve uma intempérie qualquer, uma tempestade, algo, a casa ruiu e matou a sogra, ou o filho do pedreiro, o filho do morador, ou a sogra do morador, ou a esposa do morador, ou o irmão do morador, em virtude de algo que eles acreditavam que fosse a culpa do pedreiro, a sogra do pedreiro iria morrer também. Ou o filho do pedreiro seria morto. Olho por olho, dente por dente. Se foi o dente da frente que me caiu e você é o culpado, eu tiro o seu e ainda tiro o dos seus amores. Olha só que coisa estranha. Curioso isso, como era atrasado o direito penal na época. E aí Moisés ainda traz esse olho por olho, dente por dente. Então Cristo vem nos dizer que não é assim que as coisas funcionam para o equilíbrio das relações sociais e para a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual. Aí vem a pedra de toque da orientação do Cristo, porque todos nós já sofremos alguma questão de traição, ou nesta ou em outras vidas, maus tratos emocionais ou mesmo físicos. Então temos traumas e muitas vezes indignação, porque é muito comum aqueles a quem mais amamos, a quem mais nos dedicamos, serem aqueles que mais nos feriram. Então, inicialmente, há uma indignação. Como assim você fazer isso? Porque muitas vezes é mais fácil você ser ferido na rua porque aquela pessoa não tem nenhum laço com você, mas em casa ou na relação você ser ferido, aí dói demais, não é verdade? E aí, como nós curarmos essa ferida em nós? Antes de mais nada, temos vontade de ferir o outro porque ele nos feriu. Se ele nos traiu, dá-nos vontade de sair e traí-lo também. Se ele falou mal de nós, dá vontade de nós falarmos mal dele. E fazemos exatamente a mesma coisa que ele nos fez. Mas o Cristo vem nos orientar que se nós quisermos verdadeiramente a felicidade, se nós quisermos a saúde física, mental e espiritual, nós temos que agir de forma diferente. Muitas vezes abrimos mão e ficamos naquele redemoinho de terríveis maus tratos. Uma encarnação é um que fere, na outra é o outro que fere, e aí vai naquele círculo vicioso. E é necessário que a pessoa com mais maturidade pule fora disso, porque não vai ser feliz e o outro vai sempre arcar com as consequências. Eu não preciso tirar o olho do outro, o dente do outro. Essa é a questão. Existem leis de justiça que regem o universo, mas como a nossa visão é muito pequena, nós queremos que imediatamente, logo em seguida que o outro nos fez sofrer, que ele sofra também e na nossa frente se
e se puder ainda mais, a gente quer vê-lo destruído, passando por a mesma situação que nós passamos, a mesma dificuldade, a mesma dor. Queremos que ele sofra as mesmas lágrimas. Não é isso? Derrame as mesmas lágrimas. Mas não é assim a lei de Deus. Há leis profundas e justas. Nós não precisamos utilizar da vingança pessoal. Não precisamos. Então Jesus vem nos trazer um outro entendimento a respeito da vida e traz em vários momentos do seu evangelho. Você quer ser feliz? Você quer ser saudável emocionalmente? Você quer libertar-se e deixar que o outro arque com as consequências dele, das ações dela ou das ações dele, e você prossiga bem? Então vem cá, vamos refletir sobre o assunto. Vem comigo. Vós tendes ouvido, falou Jesus, o que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Se alguém ferir na face direita, olha, se vocês olharem aqui a minha face direita, se vocês pudessem ver e analisar como eu analiso no espelho, vocês veriam que essa minha face direita é muito diferente dessa aqui. Eu tenho um olho diferente do outro, a boca não é igual a esse lado aqui, o lábio é diferente daqui e é diferente daqui. O nariz a mesma coisa. Uma face é muito diferente da outra. Olha só. Mas se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. E se alguém quer pleitear convosco para vos tomar a túnica, dai-lhe também a capa. E se alguém vos quiser obrigar a dar 1000 passos com ele, dar ainda 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que lhe quer tomar empréstimo de vós. Isso está em Mateus, no capítulo 5, se vocês quiserem olhar, está nos versículos 38 a 42. E aí, essa foi sempre uma das passagens do Cristo nos ensinamentos mais chocantes e menos compreensível. Porque se você apresenta a outra face, como assim, parece a rigor, se nós não avaliarmos, que a pessoa vai ficar batendo indefinidamente. Você não oferece nenhuma resistência ao mal, é isso? Você tem que deixar o mal graçar? Você tem que deixar o mal fazer o que quer de você? É isso? E é lógico que o bom senso nos diz que, claro e evidente que não é isso. E vem-nos Allan Kardec nos esclarecer. Está lá Allan Kardec dizer assim, lá no item 8 desse capítulo 12. Será preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não mais do que aquela que diz para arrancar o seu olho se ele é uma causa de escândalo. Tem uma passagem do Cristo que diz, se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o. Se a tua mão é causa, arranca. Ora, será que Jesus quer que a gente arranque o olho? Quer que a gente arranque a mão? Gente, é lógico que aqueles que estudam o Evangelho sabem, como eu falei ainda há pouco, que Jesus tinha vários modelos pedagógicos. E essa é uma metáfora, é uma figura de linguagem. E Kardec continua. Se tomada em todas as suas consequências, seria condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo travão às suas agressões. Em breve, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza e, portanto, criada por Deus, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Isso é claro, é evidente. Mas então, como é que nós devemos interpretar isso? Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa.
ele condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face quando fomos batidos na outra, quis dizer por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal. Então veja bem, se no meu relacionamento, nessa face, o jeito de eu lidar com a pessoa era desse lado aqui. Se não deu certo, eu tenho que refazer o meu modelo de relacionamento com aquela pessoa, ou às vezes até me afastar. Tenho que avaliar aquilo que é correto ser feito e apresentar um novo modelo de relacionamento, um novo modelo de lidar com aquela pessoa, porque se o modelo anterior permitiu ou conduziu ou deu aso a que aquela pessoa nos traísse, nos fizesse mal, de alguma maneira, eu não posso permanecer com o mesmo modelo que não deu certo, que é disfuncional. Eu posso sim e devo perdoar, e aí a gente vai caminhar para a questão do que seja o perdão, como realizar. Nós vamos caminhar, mas eu posso perdoar e alterar totalmente a convivência que tinha com a pessoa. E muitas vezes até me afastar. Eu posso perdoar e dizer, não, eu não quero mais esse relacionamento. O meu relacionamento agora vai ser diferente com você. E assim nós vamos caminhando, porque não podemos permitir que o outro continue a nos enganar, a nos ferir, a nos prejudicar. Mas nós não podemos agir de acordo como ele age ou ela age. Essa é a grande questão e a pedra de toque. Porque se a pessoa me faz um mal e eu vou feri-la agindo da mesma maneira, eu sou igual a ela. Eu estou dentro de um patamar, eu caio na rede e fico dentro daquele patamar. E aquilo acaba causando uma ligação tão profunda que de século a século, muitas vezes, aqueles espíritos estão brigando, estão se ferindo e não caminham para frente, para o alto, ninguém consegue ser feliz. E você que está me acompanhando pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro, você sabe que vez por outra eu olho para o chat da tvnovaluz.com, onde vários companheiros estão conosco, porque muitas vezes nós temos algumas questões, alguns depoimentos, e são sempre depoimentos e questões muito significativas que nos ajudam e que dão todo o tom do nosso programa. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vamos ver. Até agora não apareceu nenhuma pergunta, meus amores. Então vamos caminhar para frente para conversarmos a respeito de como devem ser. A Rosângela diz que esses cadernos devem ser verdadeiras joias. Olha, como são cadernos nos quais eu copio muita coisa interessante. Realmente eles têm um conteúdo muito interessante, porque eu ler alguma coisa, livros eu faço resumo, eu gosto muito de fazer resumos. Quem gosta muito de fazer resumos, e agora tem umas aulas sobre isso, que eu recomendo, é a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Aliás, a Nova Acrópole é um potento e nada do que eu escuto ali está contrário à doutrina dos espíritos, só aprofundamentos na área filosófica de conteúdos que, como Kardec fala, ocorreram e foram sendo trazidos ao longo da história da humanidade. Então eles lá fazem um mergulho interessante no Antigo Egito, fazem um mergulho interessante na China, fazem um mergulho interessante no Japão, em todas essas filosofias. E Allan Kardec, meus irmãos, ele era apaixonado por filosofia comparada. Certo dia eu resolvi, mobilizada por essas questões filosóficas do Antigo Egito, que o próprio Leon Denis utiliza e faz muito bem em todas as suas obras, principalmente na obra Depois da Morte, que ele fala da Índia secreta, do Egito, da doutrina secreta do Egito. Ele vai fazendo esses estudos comparativos com a doutrina dos espíritos e essas filosofias.
E a Kardec, na Revista Espírita, mas ele tem mais de 10 estudos comparados, fantásticos. Ele fala da doutrina dos celtas e faz a comparação. Olha, que coisa mais linda! Nós estaríamos falando, entrando nesse caminho mais tarde, no programa Reconexão Deus, não vai ser por agora. Porque no Reconexão Deus nós estamos agora nesse mergulho no Livro dos Espíritos, e quando chegarmos nas leis morais, aí nós vamos trazer essas pesquisas também de Leon Denis, as pesquisas trazidas por André Luiz através da pena de Chico Xavier, as pesquisas de Emmanuel. Vamos relembrar o que falaram os antigos, Hermes Trismegisto lá do Egito, aquelas leis herméticas, né, que eles já estudavam com muita propriedade, o Tao Te Ching já estudava com muita propriedade. Enfim, são coisas fantásticas que nós vemos que vão caminhando, o mundo, o ser humano vai caminhando até conseguir integrar de forma fantástica, como Kardec fez nessa síntese maravilhosa que é a doutrina dos espíritos, né? Então vamos lá. Então realmente, Rosana, tem bastante material aí, que eu adoro pesquisar. Eu tenho um caderno cheinho só dessas leis, essas leis psíquicas, porque Leon Denis, no livro No Invisível, ele tem um parágrafo que ele fala que as grandes dificuldades que temos na vida é porque nós desconhecemos as leis psíquicas, que se conhecêssemos, inclusive os médiuns, nós não teríamos tantas dificuldades. E aquilo me tocou muito, e toda vez que eu estudava uma lei psíquica, eu fazia cópia no meu caderninho, né? Olha essa lei aqui, né? Olha a lei dos ciclos, olha a lei de correspondência, olha a lei pendular, olha tudo desdobramento da grande lei que é a lei de causa e efeito. E esses desdobramentos nos fazem compreender profundamente as leis da vida. E são tão profundas essas leis que Kardec vai joeirando e você encontra elas esparsas em toda a obra da codificação. E hoje, se Deus quiser, ainda vai dar tempo de falar de uma delas que é encantadora. E você vai ver, muito bom. Então, meus amigos queridos, agora nós não temos... A Yara diz que é um estudo maravilhoso, né? O perdão das ofensas, as pessoas vivem me pedindo. Ontem eu tive vários pedidos, né? É verdade, a Helena diz assim, Helena Padilha de Menezes, você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, a Helena, ela está no Rio Grande do Sul, a Rosângela Lira está no Rio de Janeiro, a Yara Lemuti está em Barbacena, Minas Gerais. Olha que coisa maravilhosa. A Helena diz, além de ser um estudo maravilhoso, sentimos a energia maravilhosa, amorosa de todos os benfeitores. Que alegria! Olha, antes de começarmos, gente, o nosso encontro reflexivo, olha, eu rezei tanto para Maria Clara, para o irmão José, para todos ajudarem, porque é um momento de nós observarmos as nossas questões íntimas. Nós vamos caminhando e isso é doloroso. Não é fácil, não é fácil. A Yara, por exemplo, diz assim, na hora da ofensa me sinto magoada, mas tenho tentado olhar para o outro e entender o que se passa com ele. Nem sempre o outro quer nos ferir, apenas é um jeito dele pedir ajuda. Olha, Yara, nossa, quanta sabedoria que Yara coloca aqui nessas palavras. Muito interessante isso. Sempre nós estamos achando que o outro quer nos ferir, que é algo pessoal, mas nunca é pessoal, é a forma que o outro tem de lidar com as questões da vida. Se fosse outra pessoa que estivesse no nosso lugar, ele faria ou ela faria a mesma coisa. Você falando isso, Yara, nem sempre o outro quer nos ferir, apenas é um jeito dele pedir ajuda. Me lembrei de um caso que vocês que me acompanham nas palestras podem ser que vocês tenham ouvido, mas é bom nós repetirmos. No livro da terapeuta Robin Kassarjian, é o livro do perdão, é um livro muito significativo, me trouxe muitas e profundas reflexões a respeito do perdão e me ajudou muito. É um dos livros que eu recomendo sobre o perdão. Ela conta a história de Megan, que era uma moça
que trabalhava numa loja, venda de eletrodomésticos, enfim, e ela era uma excelente, excepcional vendedora. Só que acontece que a gerente começou depois de uns tempos a ficar em cima dela no final do dia para querer saber com detalhamento como foi que ela procedeu com as pessoas que queriam fazer as compras, os compradores, como é que ela agia, como é que ela falava, e eram tantas as questões que a Megan começou a ficar muito contrariada, e toda vez que no final do expediente a gerente a chamava, ela já ia com uma má vontade e dava respostas curtas, evasivas, e isso ia deixando também a gerente mais e mais queixosa e desejosa de ficar sabendo como as coisas estavam caminhando. Até que a Megan foi participar de um curso de meditação e foi recomendado que a pessoa buscasse durante a visualização aquela pessoa com quem ela estivesse com maior dificuldade. E aí a Megan lembrou imediatamente da gerente. E aí a Megan visualizou a gerente. E na visualização, quem estava conduzindo sugeria que o meditador questionasse a pessoa, por que a pessoa estava agindo assim. E foi aí que na meditação a gerente diz para ela que estava com medo, que estava angustiada, que estava precisando de ajuda, enfim, algo nesse sentido. Vocês vão ler no livro e vão entender melhor. E aí ela voltou da meditação muito, muito intrigada, muito intrigada. No dia seguinte, a Megan foi procurar, eu acho que vocês vão lembrar que eu já falei sobre isso porque as pessoas riem muito. Ela foi procurar o departamento, o DIVA. O que é o DIVA? Assim que ela chegou lá na instituição, na empresa, ela foi procurar representante mor do DIVA. DIVA é uma sigla, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Então ela foi buscar aquela pessoa mais bem informada, que adora saber da vida dos outros, e foi perguntar se estava havendo alguma coisa com a gerente. E aí a pessoa falou, olha, ela está num momento muito difícil, ela se separou, o marido sumiu, ela tem um filho que está com um problema grave de saúde, ela está com dificuldades de pagar plano de saúde, enfim. Ela estava num momento no qual a gerente estava se sentindo muito insegura, porque estava diante de um problema pessoal muito grave, um problema de saúde do filho, e não sabia se teria condições financeiras de fazer frente às situações que ela previa que iriam acontecer. Daí ela queria saber de todo mundo se estava tudo dando certo, como é que estavam se encaminhando os processos. Quando a Megan entendeu aquela situação da outra, ela imediatamente alterou a forma de lidar com isso. Então, quando a gerente chamou no final do expediente, ela foi com boa vontade, olhou nos olhos da gerente, explicou pormenorizadamente como foi o dia e ainda disse, você pode contar comigo, eu estou atenta, tudo vai dar certo, pode deixar, enfim. E aí aquele problema todo se diluiu. Meus irmãos, as pessoas que têm comportamentos equivocados com relação a nós, seja em que nível for, é lógico que quem é mais junto, mais a gente sente, mais dor a gente sente. No entanto, seja em que nível for, há uma razão que nós não conseguimos alcançar na maior parte das vezes, mas vamos dar limites, vamos situar a pessoa, mas não vamos levar mágoas. Eu sei que é complexo isso, mas nós vamos tentar. E é nessa reflexão que nós conseguimos cada vez mais caminhar para conseguirmos chegar a isso. Então, meus irmãos, fala-nos Allan Kardec que o homem deve aceitar com humildade tudo o
que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometer a injustiça, que mais vale ser enganado do que enganar. Aí Kardec explica algo também muito significativo. Ele diz que a fé que nós temos da vida futura, ao entendimento que nós temos das leis de justiça que regem o universo, que regem as relações, tudo isso vai nos dando forças, vai sedimentando equilíbrio para nós lidarmos com as situações sem nos amargurarmos tanto. Ele diz que a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque nós dizemos incessantemente: voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Então, meus irmãos, que coisa maravilhosa é isso! Nós vamos ter que treinar um modelo diferente de lidar com as situações quando nós somos feridos, traídos, quando nós somos abandonados, quando nós percebemos que as pessoas têm segundas intenções, que falam algo na frente e por trás falam outra coisa. É a forma dessas pessoas serem. Elas fazem isso com todo mundo. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos observar, vamos nos acautelar, vamos tomar as providências para não sermos fragilizados, mas não vamos tomar o papel de vítima, porque nós não somos, isso aí cá entre nós. A doutrina dos espíritos nos diz que se nós estamos sofrendo uma traição, que se nós estamos sendo magoados, que se nós estamos sendo vítimas de uma intriga, que tudo aquilo que está nos acontecendo hoje não é por acaso. Tem uma raiz, e a raiz é lá atrás. Por uma questão de sincronicidade, nós atraímos as circunstâncias, boas ou mais, e atraímos as pessoas para nós. E cada uma delas é um convite a nós nos perdoarmos. E aí você me diz, como é que é, Yasmin? A pessoa faz um mal para mim e ela é um convite para eu me perdoar ou eu perdoar ela. Ah, meus irmãos, aí é que são elas. Kardec, ele nos diz algo que nos toca profundamente o coração. Ele nos fala, eu acho que vocês me perdoem, tá? Hoje eu acabei me dando conta que, vamos lá, tá aqui, pronto. Olha, o que Kardec diz no capítulo 10 do Evangelhos que são misericordiosos. Olha, no item 15, ele diz uma coisa que choca, tanto quanto aquelas palavras iniciais de Jesus. Segura aí, ó, se segura, porque agora vem chumbo grosso. Olha só o que ele diz. É uma frase bem curta. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os inimigos é pedir perdão para mim? Como assim? Então, quando eu perdoo alguém, eu estou na realidade pedindo perdão para mim e me perdoando? Como assim, se eu não errei? Agora vem uma parte aqui. Como que a gente vai entender isso? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Segundo a lei de ação e reação, nós só sofremos o que fizemos os outros sofrerem. Essa parte é dura de ouvir, mas nenhum sofrimento que passamos na atualidade deixa de ter relação com o que nós fizemos aos outros lá atrás. Pode não ser com aquelas pessoas até que estejam nos ferindo.
podem ter sido com outras, mas a circunstância não veio por acaso. Nós atraímos aquelas circunstâncias com pessoas naquele patamar capazes de nos trair, de nos magoar, de falar mal de nós, de causar intrigas, capazes de fazer coisas horríveis, de nos roubar. Por quê? Porque nós já fizemos tudo isso. E o Pai, amoroso e bom, nos livra de recordarmos tudo isso. Nos livra. Porque seria terrível nós lembrarmos isso, meus irmãos. Então, a gente acaba, às vezes, deixando vir à tona a síndrome do coitadinho, da vítima. Olha, o outro pode estar errado, mas eu não estou nessa situação por acaso. Então, no momento que eu digo, olha só, o que o outro está me convidando a fazer? O que a vida está me convidando a fazer? A me perdoar. Porque quando eu perdoo alguém que me traiu, eu estou me perdoando pela traição que eu fiz lá atrás, em algum momento, com alguém que não precisa nem ser essa pessoa, pode ter sido outra. Então, meus irmãos, é de todo o interesse nosso, porque quando ninguém perdoa ninguém, nós só perdoamos a nós mesmos, porque quando eu perdoo o outro, no fundo, eu estou me redimindo com a minha própria consciência e apagando no universo as inscrições do meu equívoco, da minha indiferença, dos meus erros. Então, para que eu apague nas inscrições energéticas do universo, porque cada ação nossa, cada palavra, cada atitude, cada reação, tudo que nós fizemos está inscrito no livro aberto do magnetismo universal. Está ali. Nós temos o poder de apagar. Nós só temos o poder de apagar quando nós nos perdoamos. Mas é muito difícil a gente se perdoar. Então, o que acontece? A mecânica da existência, as leis divinas e perfeitas do Criador, elas vão nos oferecendo formas de nós nos perdoarmos e apagarmos as inscrições dos nossos equívocos no cosmos. E aí, como é que ela faz? Nós acabamos atraindo a própria lei, a vida vai nos trazendo pessoas semelhantes àquelas que nós fomos lá atrás, semelhantes aos personagens, a essas pessoas que ainda habitam em nós, e pessoas entre aspas, que são modelos psicológicos de ação, que estão aqui dentro de nós, egoístas, que só veem o próprio umbigo. Mas eu não sou assim. Claro, agora não, mas lá atrás. E se ainda você não se perdoou, se ainda existem situações que te convidam a ir além de você mesmo e a ter atitudes totalmente desinteressadas, a perdoar, a olhar com benevolência para a dificuldade e a falta de comportamento do outro, a mesquinhez do outro, se você está sendo levado a conviver com aquela situação e a perdoar aquela situação, tenha certeza que você está tendo um convite de se perdoar pela sua mesquinhez lá de trás, porque está vivo ainda em você, está na inscrição cósmica e a gente precisa apagar tudo isso. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, né? Eu espero que sim. A Daniela diz assim: adorei essa parte do perdão, mas não preciso conviver. Não precisa. Você tem que observar que uma coisa é você perdoar, outra coisa é você querer ter o mesmo nível de relação que tinha antes. E não é possível ter. Você pode continuar convivendo, você pode achar que é melhor não conviver. Você pode perdoar, mas dizer, olha, eu perdoo, mas agora a relação precisa ser outra. E eu não me sinto bem sempre, porque as pessoas acreditam assim, olha, se perdoou, tem que voltar tudo a ser exatamente igual como era antes, na estaca zero.
Mas como? A gente não vai aprender a lição, não vai aprender a lidar com o outro, as coisas não caminham? Como? Não é como, não tem como ser exatamente igual ao que era antes, porque temos mais maturidade, já conhecemos melhor as fragilidades e o que o outro é capaz de fazer. Então nós vamos ajustar, dar a outra face. Jesus fala isso. Não, dá a outra, não dá a mesma, dá a outra, ou seja, organiza uma nova forma, um novo modelo de relacionamento. Então, olha só, o perdão pode ser encarado como uma forma de viver, uma maneira de você se colocar no mundo que não deseja trazer aquelas dores, aquela energia e ficar falando o tempo todo daquela situação, repetindo sem parar aquilo tudo, não é? Então é um outro modelo. E olha só, é uma atitude também. Não quero mais agir dessa forma, não sou vítima das circunstâncias, fui levada a me perdoar, perdoando o outro, e eu quero olhar para frente, vou ajustar esse relacionamento dentro daquilo que pode ser ajustado e vou caminhar. E o que o perdão não é? É interessante a gente ver aí a Robin no livro, o livro do perdão, ela fala que é interessante você saber o que o perdão não é, porque há muita confusão e isso acaba indispondo as pessoas ao desejo de perdoar. Acaba dizendo, não, eu não quero perdão, porque não sabe o que é verdadeiramente o perdão. Então, o que o perdão não é? Achei ótima essa fala dela. O que o perdão não é? Não é perdoar, justificar comportamentos negativos, sejam nossos ou dos outros. Perdoar não é justificar comportamentos que não sejam corretos. Você não tem que ficar fingindo que aquele comportamento não existiu, que aquela atitude não está magoando você. Você não tem que fingir não, você tem que identificar e aguardar, inclusive, o lugar e a hora para conversar a respeito. Não é fingir que está tudo bem quando as coisas não estão bem. Eu sempre, quando chego nesse ponto, eu lembro de falar que às vezes que eu fingi que as coisas estavam bem e não estavam bem, eu fui botando debaixo do tapete, né? Nessa metáfora, nessa imagem, eu fui botando debaixo do tapete, fingi que está tudo bem, tropecei no próprio tapete. Então, meus irmãos, é identificar o que está incomodando. Às vezes a gente tem até dificuldade de dizer, meu Deus, tem alguma coisa aí que não está encaixando? Você está sentindo aquilo? Então tem que orar pedindo ao Senhor para te ajudar a identificar aquilo que está magoando e você legitimar que você não gosta daquela maneira da pessoa te tratar, que você não concorda e você não deseja aquilo. E aí, olha, perdoar não é aprovar uma conduta equivocada que nos causou ou continua nos causando um sofrimento. Não é eu perdoo os filhos porque eles fazem sempre isso, mas eu estou sempre perdoando. Não. Olha, essa atitude, quando você toma essa atitude, quando você faz isso, eu me sinto mal. Eu me sinto assim, assado. É muito melhor do que de dedo em risco começar a culpar o outro ou julgar. Você é um egoísta, você é uma isso, você é um aquilo, Não, isso não resolve. Vamos explicar, vamos nos abrir. Quando você age dessa forma, como é que eu entendo essa situação? A forma de eu ver e sentir é essa. Nós precisamos conversar sobre isso e dar limites. Perdoar não é não tomar medidas para mudar a situação ou nos proteger. Nós temos que tomar medidas para que aquilo não aconteça mais. Nós temos que tomar medidas. Eu conheço uma pessoa um presidente de casa espírita, uma pessoa maravilhosa, que ele tinha uma fábrica, já desencarnou, e uma dos gerentes estava pegando recursos financeiros equivocadamente.
E ele verificou, conversou, chamou, a pessoa explicou uma situação que estava passando e tal. Ele achou que ainda teria condições, mas ficou de olho. E depois ele teve que chamar a pessoa e dizer, olha, você não tem autodomínio, você tem um problema sério interno, você não tem autodomínio para lidar com dinheiro. Você tem que buscar um trabalho no qual você não tenha essa facilidade de ficar frente a frente com o recurso financeiro, porque você tem a tendência de pegar. É uma doença, você precisa verificar isso, é um problema que você vai ter que tratar. Mas infelizmente eu não posso ficar com você. Mas eu perdoo. Então ele perdoou tranquilamente, mas ele não deixou a pessoa continuar fazendo. Conheço uma pessoa que é a esposa disse, não, você não tem condição de ficar com um cartão de crédito. Simples assim. Eu perdoo, mas agora me dá aqui o cartão. Ele não vai ficar mais. Porque você está fazendo isso, não é correto, Só, tudo bem, mas não vai mais usar o cartão. Quem vai usar cartão de crédito sou eu, você não. E disse, ó, senão não tem condição. Ah, mas então não perdoou? Perdoou, mas não pode deixar o outro agir da maneira que quiser. É como Kardec falou, senão não vai ter nada que crie obstáculos e a vida vai se transformar no inferno. Outra coisa, o perdão não é negar ou reprimir a raiva e a dor, fingindo que tudo está bem quando na realidade estamos aborrecidos ou incomodados. A questão da raiva, meus irmãos, ela brota aquela indignação, brota muitas vezes a raiva, mas explosão não. Essa é a questão. Essa é a questão. Como lidar com a raiva sem explodir? É você identificar que você está chateado, chateada, que você está irritado, irritada, e muitas vezes até se afastar do local para não haver explosão, se você acha que é possível que haja uma explosão. Porque a explosão, ela danifica o nosso corpo físico, ela danifica também os campos áuricos e é uma forma de entrada de entidades obsessoras que geralmente já estão de olho na situação para nos influenciar e acabar conosco mesmo. Nós temos inimigos do passado, sim, e inimigos do bem. Às vezes não são nem inimigos do passado, mas são inimigos do bem e não querem que ninguém seja feliz, porque quando encarnados eles não foram felizes. Então, meus irmãos, há outros métodos. A ira, a raiva, a explosão é um método muito próprio de quem ainda está infantilizado, imaturo ou imatura na forma de lidar com as situações desafiadoras. É uma imaturidade emocional, que às vezes nós temos maturidade em muitas coisas, mas nesse campo de lidar com a raiva, com a irritação, com a inconformidade, nós ainda somos explosivos, então ainda há um núcleo infantilizado ali. Não estou falando mal de ninguém, mas é uma realidade. Há pessoas que são muito sábias em algumas coisas, mas têm núcleos infantilizados. Aliás, isso é comum nós termos as nossas fragilidades, que são os núcleos ainda infantilizados, que ainda não foram amadurecidos. Então, nós estamos sendo chamados a aprender a lidar com a raiva para não explodirmos, mas é identificando que ela existe. Olha, essa pessoa está me deixando irritada, essa situação me deixou com raiva. Então eu vou me retirar, vou me acalmar, e cada um tem o seu modelo de acalmar-se, e vou planejar uma forma, pedindo a Deus, aos benfeitores, orando para que eu lide com isso de forma madura, para que eu possa solucionar a questão sem explosões que não vão ajudar a compreensão de nada. E vamos pensar, meus irmãos, alguma vez, alguma explosão que tenhamos tido resolveu alguma situação? Alguma vez? Não. Não é verdade?
Olha, meu caderninho tem mais coisa. Vocês gostaram? Me digam aí, eu gostaria de saber se vocês gostaram, porque relacionamento é uma coisa assim, né, que se estende ao longo de mais de um estudo. E então nós começamos a falar sobre isso. No tocante hoje foi a perdão e auto-perdão. Mas semana que vem a gente vai continuar falando sobre perdão e auto-perdão, porque aliás, é inesgotável, mas o que eu separei para nós conversarmos é extremamente interessante. Eu tenho certeza que pode ser útil a muitos de nós. São reflexões preciosas. Não perca, chame seus amores, compartilhe esse vídeo, traga novos companheiros para a semana que vem, porque nós vamos dar continuidade e na próxima semana nós vamos inserir também as visualizações, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa rapidamente... Gente, você que está comigo pela Rádio Rio de Janeiro, nós estamos com a Fernanda de Minas Gerais. Ela está... que bacana. Nós vamos vibrar, viu, Fernanda? Ela pede vibração. Pode deixar, Fernanda. A Socorro disse que está vivendo um momento desafiador. Calma, que essas coisas vão ser resolvidas. Rosângela Lira quer tirar xerox do caderno, nos meus caderninhos. Com certeza você tem coisas muito maravilhosas, querida amiga, mas olha, está sempre à disposição, né? O Marcos fala, Yasmine, sobre relações abusivas em qualquer setor da vida, qual o ponto de equilíbrio entre rompimento e aceitação da natureza das pessoas? Marcos, nós podemos conversar sobre isso, eu vou anotar, tá? Vou pedir até para os companheiros azuizinhos, quem puder me ajudar, anotando essa questão para nós abordarmos com mais propriedade na semana que vem, porque agora só temos mais 4 minutos de programa. Aliás, na Rádio Rio de Janeiro nós já estamos findando, tá? Então você que está me acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, um beijo no seu coração. O Cassiano já está me avisando para terminar agora. Então você receba o meu carinho. Eu espero que essas reflexões tenham sido úteis e no próximo encontro, na próxima semana, nós estaremos dando continuidade a essas questões sobre relacionamentos. E você que está comigo pelas demais webs, pela tvnovaluz.com, ainda temos tempo de fazer uma prece. Vamos lá? Então, olha, vocês, por favor, tragam essas questões. Já viu que tem outras questões realmente. Juliana, um beijo no seu coração, minha flor amada. Salete, muito bom. A Socorro está falando, também concordo. Denise, se puder pegar essa fala, tá? Essa questão. Como perdoar a quem não aceita o perdão? Devemos insistir na oração silenciosa? Essa é outra questão maravilhosa. Como perdoar a quem não aceita o perdão? Então, olha, esteja conosco na próxima semana. Traga essas questões novamente. A Yara Lemuth gostou, é o DIVA, né? Departamento de Investigação da Vida Alheia, né? Todo lugar tem um DIVA, é impressionante, né? Então, meus amados, vamos fazer uma prece? Neste momento, nós rogamos a Deus Pai, aos benfeitores espirituais, que abram nossas mentes, nossos corações, para que possamos verdadeiramente ir perdoando à medida que nós tenhamos consciência de que ainda existe em nós energias de mágoas e ressentimentos que só a nós trazem dificuldades, trazem doenças e que, se conseguirmos neutralizá-las, nós caminharemos mais saudáveis e felizes, porque sabemos que a cada um será dado conforme as suas obras. Que a justiça e o amor divino a todos ampare e que possamos a cada dia construir uma vida mais saudável e mais feliz. Nosso amor a todos os que sofrem, todos os que estão nos hospitais, todos os que estão sentindo dores. Hoje, o nosso querido irmão, que trabalha com tanto amor na TV Nova Luz, está sendo cirurgiado. Depois das 2 da tarde,
Está o nosso querido Ricardo Rodrigues, estará sendo cirurgiado na vesícula, que ele seja amparado pelo Dr. Bezerra de Menezes e todas as equipes de amor da área da saúde. E vibramos por todos os doentes, que todos sejam amparados, as equipes da área de saúde abençoadas e o mundo seja cada dia mais feliz. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.